A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022, a revista que vem falando sobre as Sagradas Escrituras, e agora na lição número 10 nós vamos estudar sobre os profetas maiores, os profetas menores e o livro de Apocalipse. Esse é o tema dessa lição. Vamos detalhar um pouco sobre as profecias do Antigo Testamento, o que significava aquelas profecias, quem eram os profetas, qual o propósito das profecias, o que Deus queria transmitir e o que Deus esperava do povo ao ouvir a sua palavra. Então é uma lição muito importante, com muitas aplicações práticas para a nossa vida. E você que é professor da EBD, você que quer aprender mais da lição, quem sabe um aluno da EBD, ou alguém que quer entender mais sobre os profetas maiores, profetas menores, Apocalipse, eu recomendo você assistir essa aula até o final. Nós vamos detalhar aqui esse assunto. Esse assunto aqui está baseado na revista CPAD, essa revista que nós estamos seguindo à risca, explicando cada tópico e subtópico de maneira bem detalhada. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, porque você vai acompanhar cada detalhe da lição, sempre aqui procurando nos aprofundar mais no assunto. Eu quero sempre ministrar uma aula mais profunda, uma aula mais completa, e você que quer aprender mais está convidado a acompanhar a aula até o final para aprender mais da lição, sendo que nós temos muito mais conteúdo dentro do nosso site ebdenfoco.com. O slide em PowerPoint usado nessa aula você pode adquirir, usar na sua igreja, no nosso site. Nós temos aula em PDF, aula em áudio, cursos diversos, capacitação para professores de EBD, curso básico de teologia, conteúdo completo dentro do nosso site. Entre lá e conheça. Qualquer dúvida, manda mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Esse é o nosso número, está aí na descrição do vídeo, está espalhado pelo site, você pode entrar em contato conosco. Nós temos aí o conteúdo completo e tiramos dúvidas, enfim, qualquer dúvida que você tiver pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Vamos lá, o textuário diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Verdade prática: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Olha só, as profecias, elas são assim a palavra de Deus para a nossa vida, com o objetivo de nos alertar para que nós possamos permanecer na presença de Deus. E a profecia ela tem que produzir esperança e confiança nas promessas. Essa definição colocada aqui pelo escritor da revista, ela foi assim direto ao ponto, porque muitas pessoas pensam que as profecias são para prever o futuro. Ah, a profecia é previsão do futuro e tal, Deus está falando que vai acontecer lá na frente. Também tem previsão, mas não é isso aí, assim, não é o objetivo final da profecia. O objetivo da profecia é alertar o povo de Deus para que o povo possa permanecer na presença de Deus, guardando sua lei, né, crendo no Evangelho. Esse é o objetivo da profecia. Leitura bíblica em classe se encontra em Jeremias 1, de 4 a 10. A outra leitura está em Joel 1, de 1 a 3. E a outra em Apocalipse 1, de 1 a 3 também. Então a gente avança aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é muito importante você dar uma lida nesses textos, e durante a aula nós vamos falar aqui vários versículos, citar vários versículos que você também deve meditar e acompanhar. Os versículos que não são citados na lição durante a aula, que a gente só coloca aqui que está escrito, mas não coloca o versículo na íntegra, você pode consultar depois usando a sua revista. A gente não coloca tudo porque não vai caber tudo no slide, a aula vai ficar muito longa. Por esse motivo a gente coloca só alguns versículos, selecionamos alguns versículos. Então a introdução diz assim: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então quando a gente fala profetas maiores e profetas menores, a gente está falando quem escreveu mais e quem escreveu menos. Não é que é mais importante ou menos importante. Então os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E a gente tem também
os 12, tá? Que são os profetas menores, começando de Oséias e terminando em Malaquias. Então, no Novo Testamento, nós temos o livro de Apocalipse, que é classificado como profético, e a mensagem deste livro desperta, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. A classificação de Apocalipse como profético não é consenso entre todos os teólogos, né? Apocalipse é classificado como literatura apocalíptica. É um tipo de literatura que era comum naquela época, que trazia assim muito simbolismo, profecias, visões, sonhos e apontava muito para um fim escatológico. Então, essas são as características dessa literatura apocalíptica. Então, não é somente algo profético, tem muita coisa além dessa questão profética. Está muito relacionada à escatologia. Mas também Apocalipse não é somente sobre o fim dos tempos. Então a gente tem que saber aí ponderar a classificação e saber equilibrar. Apocalipse é somente sobre o fim dos tempos. Não, não é. Apocalipse é somente profético. Não, não é. Tem um equilíbrio, a gente tem que saber estudar Apocalipse. Nessa aula aqui, vai ser muito difícil a gente abordar detalhes pormenores de Apocalipse. Porque não tem como, é muito complexo. A gente vai fazer uma aula de 45 minutos, mais ou menos, que são as aulas do EBD em Foco, para falar tudo de Apocalipse. Não, é algo que a gente vai fazer uma pequena introdução. E você que acompanha o EBD em Foco, está nos nossos grupos, acompanha nas redes sociais, aqui no YouTube, dentro do site, sabe que a gente sempre posta conteúdo extra. Então vai ter muita novidade sobre Apocalipse nessa semana. Se você estiver assistindo esse vídeo no sábado, muito provavelmente já tem muito conteúdo disponível nos links. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Os profetas maiores, vamos lá. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Então aqui a gente tem no grego e no hebraico as palavras usadas como profetas, traduzido como profeta. Então aqui tanto do grego quanto do hebraico, a palavra está relacionada ao quê? Aquele que proclama, que prega, que fala a verdade divina, uma revelação de Deus. Então, o profeta, ele era um pregador da época. A ideia do profeta na época era fazer com que o povo seguisse a lei de Deus. Então, quando o povo começava a se desviar da lei de Deus, o profeta aparecia e falava: olha, vocês estão andando errado, vocês estão praticando esse e esse pecado. Se vocês não mudarem a atitude de vocês, Deus vai mandar um castigo para vocês. Então, era meio que condicional. Vocês têm uma condição, vocês podem seguir esse ou esse caminho. Então, o profeta não necessariamente ele determinava algo. É claro, Deus poderia determinar algo sim. Deus determinava muitas vezes algum castigo para o povo por causa do pecado do povo. O povo se arrependia, depois Deus perdoava e a vida continuava. Então o profeta, ele era o pregador da época. Vou só abrir um parênteses aqui com relação à palavra nabi, porque essa transliteração de nabi às vezes aparece como navi. Então, se você dá uma pesquisada por aí, veio diferente, não se preocupe. Mas assim, não precisa se preocupar com a pronúncia do hebraico, porque essa pronúncia tem um caráter didático. Não significa que era a pronúncia original lá que eles falavam nos tempos bíblicos. É uma pronúncia hoje de caráter didático para quem estuda hebraico. Tá? Não se preocupe muito com essa questão da pronúncia. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Então, muitos profetas tinham acesso aos reis, nem todos. Alguns profetas estavam diretamente na corte, outros estavam no campo. Aqueles profetas que tinham acesso à presença dos reis, muitas vezes eles assessoravam os reis nas decisões. Então o rei ia para uma guerra. Será que a gente tem que ir para essa guerra? Como que a gente tem que ir? Qual deve ser a estratégia? Aí o rei consultava o profeta conversava com Deus e falava: olha, rei, você deve ir para a guerra. Olha, rei, você não deve ir para a guerra. Então acontecia muito isso. Acontecia do caso o rei pecar e o profeta ir lá apontar o pecado do rei, como foi o caso de Davi, que pecou. Natã foi lá e apresentou para Davi que ele tinha pecado. A gente tem o caso de bênçãos também que Deus entrega para o rei através do profeta. A gente tem o caso aqui de Isaías 37, 5 a 7. Isaías fala assim, ó: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Então aqui é uma palavra de fortalecimento. Não temas, não fique preocupado com isso, com essas palavras de blasfêmia. Eu estou contigo. É isso que Deus está falando para o rei.
O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Então, o dicionário definiu a palavra profecia, que é uma descrição da vontade de Deus para o ser humano. Pode ser uma referência ao passado, ao presente ou ao futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aqui o escritor aos Hebreus está apresentando Cristo como a palavra de Deus revelada e ele faz uma referência aos profetas do Antigo Testamento, que os nossos pais ouviram a palavra de Deus através dos profetas. Então vamos para o tópico 1.2, falar aqui dos profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. O reino de Judá é o reino do sul, como eu falei até no vídeo de destaque da semana passada, né, fiz um panorama da história de Israel e falei dessa questão da divisão do reino. É muito importante nós entendermos esse contexto histórico para entendermos mais sobre os profetas. Então Isaías e Jeremias profetizaram em Judá, que é no sul. Isaías ele teve um papel muito importante. Ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isaías 5:13, parte A. Então Isaías ele profetizou sobre o cativeiro muitos anos antes do cativeiro acontecer. Isso por quê? Porque o povo estava pecando. E ele predisse o retorno de Judá do exílio. Ele fala assim lá em Isaías 48:20, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então a gente tem aqui a profecia de que vai acontecer o cativeiro e que Deus vai livrar o povo do cativeiro. Isaías, muito antes de acontecer o cativeiro, ele já estava profetizando o que ia acontecer lá na frente. Então aqui é um exemplo de algo relacionado ao futuro, mas baseado no que o povo estava fazendo no presente, que era por causa do pecado do povo. Isaías profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, Isaías 7:14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Sua descendência de Davi, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11:1. Então aqui falando que o Messias vem dessa descendência de Jessé ou de Davi, né? Jessé é o pai de Davi. Então tudo isso está escrito em Isaías. E também ele fala do ministério libertador do Messias. Isaías 61:1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então a gente tem essa passagem que Jesus lê lá na sinagoga, né? A gente tem registrado no Novo Testamento, Jesus lendo essa passagem de Isaías, falando o quê? Do seu próprio ministério, tá? O ministério do próprio Jesus, que tem como objetivo libertar os cativos, proclamar a liberdade, pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui a gente tem essa profecia que se cumpre em Cristo. Jeremias, igualmente, também profetizou sobre a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente, né? Anunciou a chegada de Cristo como um renovo de justiça. E nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Então Jeremias foi um profeta que viveu na época do exílio. Ele profetizou antes do exílio e depois do exílio. Jeremias estava na cidade de Jerusalém quando a cidade foi destruída. É muito interessante estudarmos a história de Jeremias. Ele não foi levado para o cativeiro, ele voltou no meio do caminho e ficou com o povo em Jerusalém, a cidade destruída, e os remanescentes ficaram lá. Então ele anunciou a restauração dos remanescentes, lá em Jeremias 50, 19 e 20. Ele fica ali em Jerusalém, o povo rebelde resolve ir embora de Jerusalém para o Egito, fugir para o Egito. E Deus já tinha falado que nunca, jamais era para o povo voltar ao Egito. E o povo resolve voltar ao Egito e leva Jeremias à força. E lá Jeremias é morto pelo seu próprio povo.
Então, a história de Jeremias é uma história assim, pode-se dizer muito triste. Ao fim de Jeremias é muito triste. É o profeta que viveu numa época triste da nação. Lamentações vai mostrar aí a tristeza do povo devido à destruição da cidade. Foi nessa época que o povo perdeu tudo que tinha de importante. Na verdade, assim, a nação de Israel, ela ficou deteriorada porque perdeu a cidade mais importante, que era Jerusalém, os muros destruídos, a cidade praticamente destruída, o templo destruído, onde estava ali a presença de Deus. Perdeu, assim, todo o seu, pode-se dizer assim, aos olhos humanos, perdeu todo o seu valor. É claro que Deus ainda tinha um projeto para aquela nação. Deus ainda tinha ali algo a fazer com a nação de Israel. Deus já tinha feito a promessa que ia trazer o povo de volta do exílio, que ia restaurar a nação e tudo mais. Mas naquele período, no momento que aquilo aconteceu, foi algo muito triste para a nação e Jeremias viveu tudo isso. Então, ambos profetas anunciaram despertamento e esperança. Tópico 1.3. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Olha só o que diz Ezequiel 2, 4 e 5. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então aqui o povo já está lá na Babilônia, já foi levado para o exílio. Então a gente já tem uma outra situação, uma outra circunstância. Ezequiel e Daniel profetizam nesse contexto, e aqui em Ezequiel, Deus está falando que o povo continua com um coração obstinado, um coração rebelde, mesmo depois de sofrer o castigo ali do exílio. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Então Ezequiel profetiza lá no cativeiro. Ele é o profeta que está lá na Babilônia. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Então, Ezequiel vai lembrar o povo, vocês precisam se arrepender para que Deus possa restaurar a nação. Ele também prenunciou a Cristo como pastor e rei. Então a gente observa que Ezequiel também fala do Messias. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Então Daniel, ele foi naquela primeira leva com seus amigos, onde foi levado os jovens, os mais inteligentes, os mais fortes. Ele já foi fazer parte ali da corte, lá da Babilônia. Tá? Ele foi levado para a Babilônia e ficou no palácio lá do rei da Babilônia. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, então ele faz ali uma revisão das profecias e fala: esse cativeiro vai chegar ao fim. E passou a clamar por misericórdia. Então ele clama a Deus por misericórdia para que Deus possa olhar para o seu povo. E Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Então Daniel recebe muitas revelações de Deus, e tanto coisas que iam acontecer ali recente, quanto coisas futuras e até relacionadas ao fim dos tempos. Então Daniel foi um profeta que profetizou ali no exílio. O seu livro está classificado ali como profeta maior, dentro da classe dos profetas maiores. Não se preocupe com relação ao livro de Daniel ser diferente dos outros, porque ele contém um pouco de narrativas, tá? Não é um livro só com profecias, como a gente tem alguns outros livros proféticos, mas tem também algumas narrativas. Na verdade, profetas maiores têm bastante narrativas, não somente profecias, tá? Diferente um pouco dos profetas menores. Então, essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Então, essas profecias, elas eram assim uma maneira de Deus mostrar para o povo que Deus ainda estava com eles, que Deus ainda cuidava deles. Olha, ainda tem um profeta, ainda tem a promessa de voltar. Então, Deus cuidava do povo e queria que o povo se arrependesse para que eles voltassem para a sua nação, para a nação ali, no caso, restaurar a nação de Israel, restaurar a cidade, que é o que vai acontecer depois. Tópico 2. Os profetas menores. 2.1. Os profetas do Reino do Norte. Então, alguns profetas profetizaram no Reino do Norte e outros no Reino do Sul. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. No caso, Israel é Reino do Norte. Então, Amós e Oséias foram exclusivos ali dessa região. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade.
Olha só o que diz Amós 6:1. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Então eles estavam seguros em Samaria, reino do norte. Estavam entre as primeiras nações, tinham destaque entre as nações. Então esse período de grande riqueza, de grande prosperidade, deixou o povo muito arrogante. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Então, a nação estava prosperando, mas existia o quê? Corrupção e injustiças sociais. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Então, Amós 6:7 está deixando bem claro que aquele povo vai ser levado para o cativeiro. E um detalhe, eles não voltam do cativeiro. No caso, o Reino do Norte. É muito importante você lembrar disso. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro no ano 722 a.C. e não retornou, não voltou. O Reino do Sul foi levado para o cativeiro por volta do ano, entre os anos 603 e o ano 586, nesse período aí, 586, 587, tem algumas dúvidas nessa data, mas foram várias levas, o povo foi levado aos poucos para o cativeiro, só que o povo volta do cativeiro no Reino do Sul. O Reino do Norte não volta do cativeiro. Então aqui Amós, quando profetiza, fala, vocês vão para o cativeiro e vai cessar entre vocês os festins dos regalados, porque eles estavam preocupados somente em fazer festas, curtir e não estavam mais buscando a Deus. Oséias já foi um outro profeta que também profetizou no Reino do Norte e condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para servir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Oséias 4:10 diz, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Então, a nação de Israel estava envolvida em muitas coisas ruins. Todo tipo de luxúria, homicídio, roubo, opressão, tudo isso estava acontecendo. Então, Oséias e Amós, como a gente já mostrou aqui, são dois profetas do Reino do Norte, só revisando aqui do Reino do Norte, que profetizaram para o Reino do Norte exclusivamente, e o povo não ouviu, e por isso o povo sofreu as consequências. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Então, a Assíria é que leva Israel, o Reino do Norte, para o cativeiro e eles não retornam. Então, apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o seu povo. Então, a gente vê promessas de restauração do seu povo, mas é uma promessa que não se cumpre para o Reino do Norte. Essa promessa ela se cumpre no Reino do Sul. O povo permanece, mas não é a nação por inteiro, apesar de que no Reino do Norte, quando eles são levados para o cativeiro, uma parte da população fica, depois vem outros povos e se misturam e formam ali os samaritanos, que é um povo misto, tá? O povo misto que forma no Reino do Norte, mas o Reino do Sul é preservado. Tópico 2.2, os profetas pré-exílio. Nós temos Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então Joel foi um profeta também que pregou antes do exílio no Reino do Sul. Miqueias também vai profetizar no Reino do Sul, tá? Que ele denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Tá? Miqueias 4:10 diz assim, sofre dores de trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Então aqui está falando que vai sim acontecer o cativeiro, mas Deus vai livrar da mão dos seus inimigos. Vale ressaltar que esses profetas pré-exílio que eu estou falando aqui são profetas do Reino do Sul, tá? Joel, Miqueias, Abacuque profetizou ali também no Reino do Sul, reclamou da violência do litígio da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Abacuque 1:6, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada,
que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então aqui ele está falando o quê? Que vai acontecer o cativeiro. A nação inimiga, no caso a Babilônia, vai marchar sobre a terra e vai possuir moradas que não são suas. Ou seja, a Babilônia vai possuir Jerusalém, vai possuir ali Judá. Sofonias também apontou, né, os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração dos remanescentes. Sofonias 1:14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Então Sofonias 1:14 vai falar de juízo e misericórdia. Então todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então a profecia ela vinha para alertar o povo contra o pecado, apontar que o povo estava errado e que eles poderiam se arrepender. Então Deus é um Deus misericordioso. Deus queria que o povo se arrependesse e, claro, se o povo não se arrependesse, viria o juízo. Mesmo depois desse juízo, Deus não destruiria seu povo. Deus ia restaurar o seu povo, porque diante do juízo divino o povo se arrepende. Temos agora os profetas pós-exílio. Tópico 2.3. Pós-exílio são os profetas que profetizaram depois que o povo volta do exílio. O povo vai para o exílio e volta do exílio. Então, vamos lá. Vamos tentar só estruturar o que a gente aprendeu até aqui. Dos profetas maiores, a gente tem Isaías, que profetiza antes do exílio no Reino do Sul. Aí a gente tem Jeremias, que profetiza durante o exílio. Isso é profeta maior. Durante o momento que acontece, né, o povo ser levado para o cativeiro, certo? Aí a gente tem Ezequiel, que profetiza lá no cativeiro, lá no exílio. O povo está exilado na Babilônia e Ezequiel profetiza lá. Então esses são os profetas maiores. Aí a gente tem os profetas menores, alguns que profetizam antes do exílio, que foi isso que a gente apresentou. Sofonias, Abacuque, Miqueias, Joel. Tá? Esses são os profetas que profetizam antes do exílio em Judá. Alguns são contemporâneos, são da mesma época dos profetas maiores, então estão juntos ali. Tá? Alguns profetizam na mesma época. Aí o povo passa pelo exílio. Lá no exílio nós temos Daniel e Ezequiel. Depois do exílio, quando o povo volta, a gente vai ter os profetas que profetizam já em Jerusalém, quando o povo retorna. A gente tem Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Então, versículo-chave, Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Ageu profetiza, alertando o povo para construir o templo novamente, porque o templo tinha sido destruído. Então Ageu ele vai agir nessa época, logo que o povo retorna do exílio. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo, com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Então Zacarias 3:8 diz assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. É uma profecia que aponta para o Messias. Zacarias profetiza num período onde o povo começou a construção do templo e parou. O povo estava parado. E aí ele vai alertar o povo para voltar à construção do templo. E quando ele fala não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, ele está dizendo assim, essa obra vai ser concluída não é por força humana, não é por poder humano, mas é o Espírito, o meu Espírito. Deus está falando para o povo, né? O meu Espírito é que vai, né, motivar vocês e vai concluir essa obra. Então muitas vezes esse versículo é usado fora do contexto, ele está dentro do contexto ali da construção do templo, né, que tem Zorobabel, que é um príncipe da época, que é da descendência de Davi, que está liderando essa construção do templo, e o templo de Zorobabel, tanto que é chamado assim, o templo de Zorobabel, ele lidera essa construção do templo, e, claro, ele vai estar na dependência de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, ou seja, dependendo de Deus para construir o templo. Malaquias, né, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cano do Antigo Testamento e conclui a promessa que o dia do Senhor está vindo. Malaquias 4 e 5 fala assim, lembrai-vos da lei de Moisés,
meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia, o grande e terrível do Senhor. Então a gente tem aqui também a profecia de Malaquias, falando para o povo voltar-se para a lei, guardar a lei de Deus. Porque assim, o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, tudo está voltando ao normal, entre aspas, né? É o novo normal para eles. A nação está se reestruturando. É claro que não tem mais rei, não, tem um representante porque eles continuam subjugados por outras nações. Primeiro, quando eles voltam ali do exílio, estão no Império Medo-Persa, depois vão para o Império Grego, depois o Império Romano, enfim. Só que o povo deveria guardar a lei, o povo deveria servir a Deus com sinceridade, e Malaquias vem e repreende o povo nesse sentido. Vocês são desleixados, vocês não estão guardando a lei de Deus, vocês não estão dando dízimo. Então Malaquias é esse profeta, é o último profeta, ele encerra o cânon do Antigo Testamento. Ele profetiza mais ou menos até o ano 430 a.C. Vamos falar de outros profetas menores, os demais profetas. A gente tem também Jonas, que profetizou ali em Nínive. Foi enviado para Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Então a gente tem aí o profeta Jonas, que não profetiza ali, pelo menos o seu livro, tá? O seu livro não foi escrito como uma profecia para a nação de Judá ou a nação de Israel. No caso, né, a Reino do Norte é o Reino do Sul. Não é nesse sentido. Não significa que Jonas não tenha profetizado. Tá? Jonas foi uma figura histórica, um profeta que realmente existiu, que teve toda uma história, que foi enviado para Nínive, mas ele também viveu ali em Israel. Então ele é citado também ali no Antigo Testamento, fora do seu livro. Tá? Jonas é citado, tanto no Antigo como no Novo Testamento ele é citado. Então a gente tem que Jonas, ele profetizou a sua profecia, o seu livro. Tá? A gente está falando, o livro de Jonas foi para Nínive, tá? Algo fora de Israel. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar crueldade. Então Deus, quando ele usa Jonas, quando ele usa Naum, e até mesmo Obadias, tá? que no caso aqui denunciou a soberba dos edomitas, eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Então, quando Deus usa esses profetas para profetizar para as outras nações, Deus está mostrando que ele é dono de tudo. Ele fundou a nação de Israel, mas todas as outras nações também pertencem a ele. Então ele tem o poder sobre Nínive, ele tem o poder sobre os edomitas, os moabitas e qualquer nação. E não é diferente nos dias de hoje. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós estamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo ali uma guerra na Ucrânia, né, a Rússia atacando a Ucrânia. Então ali é algo muito cruel, muito perverso. E a gente sabe que o ser humano ele é pecador e ele vai praticar muitas crueldades. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Não significa que Deus não tem o controle das coisas. Não, Deus tem o controle de tudo. E o juízo de Deus vai ser executado. Assim como aconteceu com essas nações aqui, assim como aconteceu com Nínive, que insistiu na crueldade. O juízo de Deus foi executado ali, naquela cidade. Assim como aconteceu nos edomitas, o juízo de Deus foi executado ali, enquanto Judá foi restaurada. Então a gente tem que saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Tá? Nada foge do seu controle, nada foge da sua sabedoria, e o juízo de Deus sempre é executado. Tópico 3. O livro do Apocalipse. 3.1. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico, Wycliffe, eu falo Wycliffe, mas algumas pessoas falam Wycliffe, então não se preocupe com essa questão da pronúncia também. Assevera que o termo grego apocalipsis significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Apocalipse é traduzido também como revelação, tanto que se você abrir o livro, uma Bíblia em inglês, vai estar lá revelation, né? No caso revelação. Então significa revelação essa palavra, apocalipse. E é Deus se revelando ao ser humano através de Cristo Jesus. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo.
assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Então a gente tem uma apresentação logo no começo. Vou mostrar para vocês coisas que vão acontecer. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Eu tenho um estudo sobre essas igrejas. Na verdade, o meu TCC do curso de teologia foi sobre as igrejas da Ásia. Vou deixar ele disponível para download. Se eu esquecer, vocês me lembram nos comentários. Você que está me assistindo aí, se você não colocou, coloca aí. Eu vou colocar, mas eu vou tentar lembrar aqui. E temos também dentro do EBD em Foco, ali os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as cartas diretamente a essas igrejas. Tá? Se você quer pregar na sua igreja, ensinar na sua igreja sobre as cartas do Apocalipse, nós temos no EBD em Foco um estudo completo, sermões completos, estudo completo dessas cartas para você ministrar na igreja. Então você que é assinante do EBD em Foco pode baixar esses estudos e usar na sua igreja. Se você não é assinante, pode fazer assinatura, baixar esses estudos que estão disponíveis lá na parte de sermões. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então o Apocalipse encerra o Novo Testamento e mostra que no final das contas Cristo vai vencer e vai triunfar. Tópico 3.2. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que vão acontecer. Apocalipse 1:19. Então João está escrevendo dentro de um contexto histórico. Ele escreve baseado ali em algo que estava acontecendo na época, mas apresentando algo para o futuro, certo? Significa o registro passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Então o livro de Apocalipse fala do futuro, fala da eternidade, fala muita coisa que vai acontecer, mas nós temos que aplicar nos dias de hoje, na nossa vida hoje. A Apocalipse também tem aplicação nos dias de hoje. Então, como é um livro que tem muito simbolismo, muitas visões, muita coisa assim difícil de compreender, a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de interpretar e procurar saber ali como que os teólogos interpretam, quem já estudou de forma mais profunda. Tem várias visões diferentes, assim, vários métodos diferentes para interpretar Apocalipse. Nessa aula aqui não tem como a gente abordar tudo, realmente fica bem complicado, mas eu pretendo gravar um vídeo separado só falar de Apocalipse. Então não se preocupe que a gente vai ter uma aula durante essa semana aí sobre Apocalipse. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Então isso aqui é muito simples de entender. Essa Apocalipse é muito difícil e tal. Tá, presta atenção no final da história. No final da história é Deus que está no controle de tudo. Satanás não tem poder de nada, o pecado vai deixar de existir, todos os crentes irão habitar na Nova Jerusalém. Independente da sua visão de Apocalipse, da sua interpretação, eu acho que isso aqui é algo que está bem claro e todo mundo consegue compreender. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Os livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança. Então aqui na conclusão, só reforçando que a mensagem dos profetas, uma mensagem que tem aplicação para a nossa vida, para despertar os cristãos. Os livros proféticos mostram que Deus tem controle sobre todas as coisas, Ele é soberano, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele tem um plano a se cumprir, e quando Deus tem um plano, Ele cumpre esse plano. Nós temos hoje promessas que não se cumpriram, fala da volta de Jesus, nós temos os sinais da vinda de Jesus, fala de guerras, rumores de guerras, então tudo isso é mister que aconteça, o próprio Jesus falou isso. Então está dentro do... nós estamos vivendo nos últimos dias. É muito claro isso. Por quê? Porque a profecia está dizendo. Nós temos profecias que falam dos últimos dias, profecias que falam da vinda de Jesus. Nós temos profecias que falam que nós vamos habitar na eternidade com Ele, na Nova Jerusalém. Então nós temos que crer nessas profecias. As profecias foram importantes no passado, são importantes hoje também. E nós temos que confiar nas promessas de Deus que vêm através das profecias. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Muito obrigado por ter assistido até o final. E eu quero só fazer uma observação aqui, que esse vídeo foi muito difícil de gravar.
Eu tive que gravar e regravar vários trechos e depois a edição, muito trabalho, mas é porque realmente eu quero que fique algo de qualidade, tá? E você que está me acompanhando, chegou até aqui, eu peço suas orações, que você possa continuar orando aí por mim, por toda a equipe do EBD em Foco, porque muitas vezes é complicado mesmo. A gente quer fazer algo de qualidade e isso demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Na correria do dia a dia, a gente tem outras atividades para fazer, mas Deus tem abençoado. Tá? Pode parecer simples, é muito simples, pega um slide, vai passando e vai falando. Não é simples, é muito difícil. Mas o que me motiva é ter aqui pessoas assistindo, acompanhando essas aulas. Então eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.